Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à leitura da Bhagavad Gita. Estamos no capítulo 15 e hoje vamos ao verso 11. Então, eu gostaria, agora no início deste compartilhamento, de fazer uma pequena introdução e trazer para vocês um pequeno comentário acerca do porquê que nós precisamos ouvir a Bhagavad Gita. Ora, nós precisamos ouvir a Bhagavad Gita se nós realmente quisermos, e muitas vezes a gente não quer, e muitas vezes a gente acha complicado, porque é outro tipo de filosofia, não é essa filosofia cristã aqui do Ocidente, principalmente do Brasil, onde nós estamos, Mas a Bhagavad Gita, ela, na minha vida, eu posso falar de mim. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, e venho aqui sempre que possível compartilhar os versos da Bhagavad Gita. Eu iniciei a Bhagavad Gita desde a introdução da Bhagavad Gita como ele é, porque como ele é, exatamente como ele é autorizado, como é o Supremo e como vemos, ouvimos, lemos e nos, digamos, emocionamos ao ouvir esses versos, porque esses versos, eles nos trazem uma orientação para nós que estamos bastante desorientados neste mundo de Maya, nesta yoga da ilusão, este mundo material. E muitas vezes, eu estou fazendo esse trabalho aqui para Deus, para Krishna e também para mim. Porque a partir do momento que eu estou aqui compartilhando, quando termino, eu reescuto o trabalho e aí publico nas redes sociais. E fico muito feliz quando as pessoas escutam, mas ultimamente, eu venho passando por alguns testes, porque Deus, ele testa a gente. E recentemente caiu o número de pessoas que ouviam a Bhagavad Gita, porque as pessoas, elas se complicam com elas próprias. Elas começam a fazer algo e elas não têm perseverança de fazer aquele algo que faz bem para sua alma. A gente quer fazer algo que faz bem para o corpo, para a matéria, para os prazeres dos sentidos, E o porquê de ouvir a Bhagavad Gita? Porque a Bhagavad Gita, ela vai clareando a sua mente, ela vai clareando o seu coração, ela vai mostrando os caminhos, mesmo que você não entenda de imediato o que você está escutando. Mas só pelo simples fato de você escutar, você já está nessa vibração transcendental de ouvir, de lembrar, de falar, de compartilhar e de buscar entendimento. A Bhagavad Gita é a canção do Supremo. Que Supremo? Supremo Krishna, suprema personalidade de Deus na filosofia védica da Índia. Os Vedas, os primeiros seres que habitaram esse planeta Terra, que trouxeram toda a sabedoria, que foi a base de tudo de onde se começou. Tem pesquisas que chegam a essa conclusão, que os Vedas, eles são a base para vários setores nossos hoje da sociedade, mesmo que a gente não tenha conhecimento, porque a gente só tem conhecimento acerca daquilo que a gente quer ter conhecimento. Então, quando eu estou gravando aqui e vejo que houve uma diminuição dos seres que estavam vindo a Bhagavad Gita e que hoje não escutam mais, eu não posso dizer que fico alegre, mas também não posso dizer que fico triste, porque isso é ficar pegada aos resultados do trabalho. Então, eu faço a gravação da Bhagavad Gita, eu lanço, eu escuto,
E aí depois eu chego lá para fazer mais um dia de gravação e vou postar lá no YouTube e vejo que houve um declínio de ouvintes da Bhagavad Gita. E aí eu vou ficar triste. E aí vou dizer, meu Deus, por que foi que as pessoas deixaram de ouvir? Ou então, agora aumentou mais o número de pessoas ouvindo a Bhagavad Gita. Então, eu estou nesse processo apegada ao resultado. E isso não é serviço devocional. Serviço devocional é você fazer para você evoluir. Ou seja, gravar aqui para mim, com muito amor, com muito esmeril, quer dizer, com muito cuidado, lançar nas redes sociais e saber que Deus, no meu coração, no Paramatma, grande alma, na pequena alma, Deus está ali, ouvindo tudo. E Ele é a pessoa mais importante para mim neste contexto da Bhagavad Gita, né? Então, se alguém nesse momento está me escutando, eu incentivo você a não deixar de ouvir a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita ela vai ser muito importante para você, para mim e para todas as almas condicionadas, para que nós acendamos essa tocha do conhecimento transcendental, saia dessa maia, dessa ilusão de achar que as coisas materiais é quem trazem felicidade e não vão trazer. Você pode ter o que você tiver em infinitas quantidades, mas nada vai trazer o prazer de ouvir a Bhagavad Gita. Porque quando você escuta a Bhagavad Gita, você transcende. Você diz, eu estou no caminho equivocado, eu preciso ouvir, eu preciso meditar, eu preciso entender, eu preciso buscar a minha evolução da minha alma neste corpo, neste momento. Então, eu quis fazer essa introdução, o porquê de ouvir a Bhagavad Gita. Medite, você que me escuta agora, porque eu já estou aqui no meu consenso com Deus e de dizer, não, Deus, tudo bem. Eu não tenho que ficar triste nem alegre, porque eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para ti. Então, se eu estou fazendo para ti, eu tenho que ir até o final do 18º capítulo. São mais de 700 versos publicados no futuro, né, quando eu terminar esse trabalho. E aí irei recomeçar novamente, porque a Bhagavad Gita é um livro para a eternidade. Você lê e relê ele até você começar a entender. Porque você não vai entender de imediato. Você vai entender e vai ficar assim meio chateado, porque, digamos, você fica assim meio perdido. Não é nem chateado, é perdido sem entender tudo, porque a gente está muito contaminado na mente, contaminado no coração, contaminado nas ações. E a Bhagavad Gita traz essa tocha, essa luz, para sair dessa escuridão, dessa contaminação material que nós nos encontramos, todos nós, inclusive eu. Gratidão. Verso 11. Os transcendentalistas diligentes que estão em autorrealização podem ver tudo isto com bastante clareza, mas aqueles cujas mentes não são desenvolvidas e que não estão situados em autorrealização não podem ver o que está acontecendo, mesmo que tentem. Com a Gyana Timiranda Siya, Gyana Jana Salakaya, Shakshu Militayana Tasmai, Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material em que me encontro, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental, como por exemplo a Bhagavad Gita, a canção suprema. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Então, os transcendentalistas são aquelas pessoas que já estão num nível mais superior de entendimento, que já saíram desse enredamento material. O que é enredamento? Preso. Nós estamos presos nesse corpo, nós estamos presos nesse planeta, nós estamos presos no nosso karma, nós estamos presos nas nossas emoções, nós estamos presos nos nossos pensamentos, nós estamos desordenados. Então, quando a gente transcende tudo isso, a gente é chamado de transcendentalista. Transcendentalista é aquele que transcendeu toda essa condição.
E aí eles vão buscar essa autorrealização, que é se realizar como alma em Deus e não como corpo na matéria. E assim eles vão entendendo isso claramente, né? Mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas, que é o nosso caso, né? E que não estão situados nessa autorrealização, que a gente ainda não entende que nós somos uma alma em um corpo e não um corpo para viver o corpo e só isso, a gente não pode entender o que está acontecendo, mesmo que a gente tente. Quem diz isso é o próprio Supremo Krishna, né? Então, significado de Srila Prabhupada. O caminho da autorrealização espiritual. No caminho da autorrealização espiritual há muitos transcendentalistas, mas quem não está em autorrealização não pode ver as mudanças pelas quais passa o corpo da entidade viva. Ou seja, entender o porquê que nasce, porquê que precisa transcender, porquê que precisa evoluir, porquê que a gente nasce e morre várias vezes e a gente vai mudando de corpo em corpo até a gente atingir essa autorrealização da nossa alma. Então, assim, por que que isso não acontece? Porque Srila Prabhupada aqui no seu comentário ele diz: eles se interessam apenas em alguma espécie de ginástica e ficam satisfeitos se o corpo está bem forte e saudável. É verdade, a gente vê tanta gente musculosa, tantas academias cheias, todo mundo malhando. Claro que é importantíssimo fazer exercício, porque a gente tem que cuidar dessa casa que acopla esse corpo. Aliás, cuidar desse casulo que acopla esta alma. Mas as pessoas, elas só se interessam em se unir à matéria e não se unir às coisas de Deus, às coisas transcendentais. Seu nível de informação não vai além disso, ou seja, essas pessoas elas não são autorrealizadas, porque elas só olham para a parte material. Semelhantes pessoas não podem compreender o processo de transmigração da alma, que tem todos os níveis até chegar ao nível angelical ou de semideuses, né? Só aqueles que se situam verdadeiramente no sistema de yoga, que é a união a Deus, Bhakti Yoga, eles vão se desprendendo deste mundo e vão buscando ocupar-se em serviço devocional puro, em consciência de Deus, ou seja, fazer para Deus, como eu expliquei aqui no começo, não fazer para os homens, porque os homens eles nunca vão estar satisfeitos, porque a autossatisfação ela não vem da matéria, ela vem das coisas espirituais e transcendentais. Verso 12. O esplendor do sol que dissipa a escuridão de todo este mundo vem de mim, de quem? De Deus, de Krishna, assim como a resplandecência da luz e do fogo. Então tudo vem de Deus, minha gente. Não tem nada que não venha de Deus. Nós viemos de Deus e nós devemos voltar para Deus. Para isso é que a gente precisa praticar Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção em direção ao Supremo, de volta ao Supremo, de volta à casa de Deus, ou ao reino de Deus, porque aqui nesta terra não é reino de Deus, aqui esta terra é uma escola materialista, onde a gente precisa transcender toda essa materialidade para voltar a Deus, voltar ao Supremo. As pessoas que não têm inteligência não podem compreender como as coisas acontecem, mas assim chegamos ao conhecimento para compreender que o Senhor explica tudo na Bhagavad Gita. Todos veem o sol, a lua, o fogo e a eletricidade. Tudo o que precisa fazer é tentar compreender que o esplendor do sol, o brilho da lua e o resplendor da eletricidade ou do fogo vem da suprema personalidade de Deus, Krishna. Então precisamos ter essa consciência cristã, cristanializada, não é nem cristã, é cristanializada de Krishna. E uma visão cristã também, porque quando a gente tem uma visão cristã, a gente já vai se iluminando em direção a essa autorrealização da nossa alma, né? A gente precisa desenvolver a consciência de Deus. E nós que somos almas condicionadas, presas, a gente precisa avançar neste mundo material, ou senão fica estacionado. No problem. Vocês quem decidem se querem estacionar ou se querem evoluir para retornar ao lar, ao Supremo, né? Então, aqui, como se afirma na Bhagavad Gita, a lua, o sol, as estrelas, tudo vem de Deus, né? E
Com o nascer do sol, começam as atividades diárias dos seres humanos. Por quê? Porque o olho de Deus acorda todos nós com o sol. Né? Acende o fogo para preparar seu alimento, que também vem da eletricidade, né? E aí há muitas coisas que são feitas com o fogo, com o calor do sol, né? Com a eletricidade, que tudo isso é criação e cocriação das entidades vivas em direção à inteligência maior, que é a inteligência do Supremo. O esplendor do sol, da lua e do fogo emanam da Suprema Personalidade de Deus Krishna e passará a desenvolver, emanam da Suprema Personalidade de Deus Krishna, e Krishna passará a desenvolver sua consciência, própria consciência, e ele passará a desenvolver sua própria consciência. Ou seja, quando a gente começa a entender que o sol, a lua, as estrelas, tudo vem de Deus, a gente passa a desenvolver a nossa própria consciência de Deus, que tudo pertence a Deus, tá? Verso 13. Eu entro em cada planeta e por intermédio de minha energia eles permanecem em órbita. Então, por que a gente olha de noite para o céu? A gente vê a lua, né? De manhã a gente vê o sol, a gente vê as estrelas. Elas tudo poderia cair, né? Mas não, mas tem uma força superior, uma força suprema que sustenta todos esses planetas. E essa força suprema chama-se Suprema Força Infinita, que não tem fim, infinita, né? De Deus, que sustenta esses planetas e mantém esses planetas em órbita. Eu me torno a lua, eu quem? Deus, Krishna, e desse modo forneço o suco da vida a todos os vegetais. Então tem as fases da lua, né? Lua cheia, lua minguante, lua crescente, né? E assim as coisas vão se desenvolvendo, as marés secam, as marés enchem com a lua cheia, com a lua nova, com a lua minguante, com a lua crescente, e tudo é direcionado por um sistema sistêmico divino, onde existe um controlador, existe um sustentador supremo que sustenta tudo que existe, né? Cada átomo, cada planeta e cada ser vivo é sustentado por Deus, né? Deus, ele está presente em tudo isso, até no pequeno átomo existe a energia de Deus no pequeno átomo, né? Quando a alma espiritual está presente, um homem vivo pode flutuar na água, mas quando a centelha do seu corpo sai, o corpo morto afunda-se. Porque quem movimenta o corpo é a alma, e essa alma foi criada por uma alma superior, pela grande alma que nos criou todas as pequenas almas, e aí essa energia superior influencia essa energia pequenina que somos nós, e entra nessa concordância, nesse sistema, para que a gente entenda que tudo isso precisa de uma compreensão mais aprofundada, de simplesmente olhar a luz, ela é linda e maravilhosa e só. Isso é muito periférico, né? Então, a gente precisa buscar essa compreensão. A gente precisa entender que Deus é a lua e que nutre todos os vegetais, para que esses vegetais cresçam, se desenvolvam e aí cheguem até a nossa mesa e a gente cozinhe eles e coma. Então a gente tem que agradecer a lua, o sol, as estrelas, os planetas, porque existe esse sustentador com essa energia que mantém todos eles em perfeita órbita, como tudo existe, em perfeita organização e concordância de acordo com o processo divino, né? A sociedade humana está funcionando, vivendo confortavelmente e desfrutando o alimento fornecido pelo Senhor Supremo. Se não fosse Deus na sua eterna e infinita benevolência, a gente não comeria. Tudo secaria, tudo teria um fim, viria uma seca, levaria tudo e a gente ficaria faminto. Então vamos agradecer, minha gente, a esse alimento que é fornecido, que funciona, que a gente vive confortavelmente e desfruta das benevolências de Deus na nossa alimentação e em tudo na nossa vida. De outro modo, a humanidade não poderia sobreviver. A palavra Rasatmaka é muito relevante. Tudo se torna saboroso porque o Senhor Supremo coloca em ação a influência da lua. Tá vendo como a lua é importante?
tudo se torna saboroso porque o Senhor Supremo coloca em ação a influência da lua. E a lua influencia os amantes, as pessoas que vão olhar para ela no mar, influencia as mulheres, influencia os ciclos das mulheres. Às vezes as mulheres se agitam, às vezes existe TPM, menopausa, que fica mais agitada com esses ciclos lunares da lua, e por aí se vai. Porque tudo se resume assim, numa única palavra: natureza divina. Natureza da alma suprema e da nossa pequenina alma e de tudo que existe neste mundo material, sob a direção do Supremo Krishna, o eterno controlador de tudo e todos. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.